Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu quero conversar a respeito do livro que eu acabei de ler. Um livro tão contagiante, um livro tão inteligente, tão bem escrito, que eu comecei e não consegui parar de ler. Este aqui. Como a sujeira dos outros molda a nossa vida, do Theodor Dalrymple, publicado pela Realizações e que está com 25% de desconto na minha livraria. O link para vocês comprarem na minha livraria, como sempre, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, o Dalrymple ele tem vários livros publicados no Brasil. E ele é, sem dúvida nenhuma, não só um lúcido, um ótimo intelectual, que precisa ser lido por todos que pretendem ter uma visão madura, independente e criteriosa a respeito do mundo contemporâneo, mas é também um grande ensaísta. Vocês sabem que o ensaísmo contemporâneo, não só no Brasil, está contaminado aí por uma retórica confusa, uma forma de organizar as ideias que é herdada principalmente de alguns autores pós-estruturalistas. Na verdade, é uma forma de baralhar as ideias, é uma confusão proposital, porque grande parte desses intelectuais não tem nenhum compromisso com a objetividade. Esses intelectuais, eles não estão interessados em representar de maneira fiel aquilo que eles observam na realidade. Mas, ao contrário, eles querem impor sobre a realidade a visão ideológica que eles têm. Como se apenas as suas ideias, por mais loucas ou idiotas que sejam, pudessem sozinhas modificar a realidade. O que esses intelectuais esquecem é que a realidade está muito além de qualquer esforço de controle que a gente possa fazer. Ou seja, a realidade é muito maior do que a nossa pretensão de exercer algum controle sobre ela. Ou, dizendo de outra forma, esses intelectuais esqueceram uma lição fundamental. É a realidade que diz alguma coisa para nós. Não somos nós que damos lições para a realidade. E pensar assim, sem dúvida, é uma forma de constatar os nossos limites, claro. Mas isso não diminui o nosso trabalho. E não diminui o trabalho daquele intelectual que quer fazer crítica social. Por quê? Porque o intelectual precisa caminhar, precisa fazer o seu trabalho sem perder de vista as duas linhas que sempre estão ali limitando ele. Ele tem de analisar os fatos de forma objetiva e, ao mesmo tempo, ele não pode esquecer dos seus próprios limites. Mas esse repúdio, esse desprezo dos intelectuais pela objetividade, ele, na verdade, ele reflete um problema maior. Quer dizer, desprezar a objetividade transforma o pensamento e o texto deles numa coisa confusa, sim. Mas o que está por trás da falta de objetividade é algo muito mais grave. O que provoca a falta de objetividade é o desprezo pela verdade, o desprezo pela busca da verdade. É como se o valor, como se a importância da verdade precisasse ser constantemente questionado por eles. Então, o desprezo pela verdade produz o desprezo pela objetividade. E isso cria intelectuais que agem e escrevem de forma pedante, de forma pretensiosa, de forma artificial. E dessa maneira eles cumprem aquilo que o Chesterton falava,
não me lembro aonde, ele dizia que eles utilizam a própria atividade mental para atingir a impotência mental. Bom, grande parte dos ensaios contemporâneos, grande parte da produção acadêmica na área de humanas, está escrita nessa linguagem, não só confusa, mas que dá as costas para a realidade. E sempre que nós desprezamos a realidade, ou seja, sempre que nós nos consideramos superiores à realidade, o que acontece? Bom, nós criamos monstros. Nesse sentido, a história do Frankenstein, ou a lenda do Golem, aquela lenda de tradição judaica, são ótimas metáforas do tipo de monstruosidade que o homem cria quando esquece os seus próprios limites. Bom, mas todos esses problemas nós não encontramos no pensamento e no texto do Dalrymple. Ele já esteve aqui no Brasil, acho que 2 ou 3 vezes, não me lembro, de maneira que não é um estranho para nós. Ou pelo menos não deveria ser. Hoje ele tem traduzidos aqui no Brasil mais de 10 livros, e o mais recente é este aqui. Na verdade, o Theodore Dalrymple é um pseudônimo, né? Quer dizer, Theodore Dalrymple é um pseudônimo desse psiquiatra britânico cujo verdadeiro nome é Anthony Daniels. E se existe algo de que nós não podemos acusar, este intelectual, é de desconhecer a realidade. Porque ele trabalhou em prisões, trabalhou em hospitais de periferia, não só na Inglaterra, mas em vários outros países, países da África, países da Europa Oriental, países da América Latina. Bom, e o que nós vamos encontrar neste livro? Nós vamos encontrar um profundo estudo antropológico a respeito do homem contemporâneo. E para fazer esse estudo, o Dalrymple parte de um problema que nós podemos ver com extrema facilidade na cidade aqui em que eu moro, que é São Paulo. Quer dizer, que problema é esse? É o acúmulo de lixo nas ruas. Um problema que, segundo ele, se estende na Inglaterra também aí, a muitas estradas. Ele abre o livro, então, narrando as diferentes situações em que ele se viu obrigado a caminhar no meio do lixo, a pé, e também em viagens. E a partir da constatação desse problema, ele se coloca várias perguntas. Ele não quer só saber quais os motivos das pessoas jogarem o lixo na rua, mas, partindo dessa interrogação, ele também investiga, por exemplo, os hábitos alimentares que se disseminaram nos centros urbanos ocidentais e, claro, analisa como todas essas questões interferem na própria organização da sociedade. A questão é que ele não é um intelectual de esquerda, ou seja, ele não está preocupado em modificar a realidade de acordo com as suas próprias ideias ou de acordo com as ideias do seu partido, do seu movimento social. Não. O Dalrymple é um verdadeiro intelectual. Então, ele está aberto para entender o que os fatos dizem. Ele constrói uma argumentação que é exatamente o oposto do que nós vemos hoje nos estudos sociológicos e antropológicos. Ele desenvolve um raciocínio livre dos vícios intelectuais da atualidade. E exatamente por isso se contrapõe aos argumentos do chamado discurso politicamente correto.
perceber o problema do lixo acumulado nas ruas e nas estradas, né, o leva a se interrogar a respeito dos nossos hábitos alimentares. De maneira que, como ele próprio diz, ele analisa a nossa dieta como uma metonímia de um estilo de vida. Um estilo de vida que, por sua vez, vai revelar problemas muito maiores. Então, percebam que toda essa investigação é um exemplo em termos de método. Né? Mas ele não para aí. Por quê? Porque a consequência desse método é um texto límpido, é um texto claro, um texto que tem uma fluidez raramente encontrada nos dias de hoje. Vejam, por exemplo, como ele descreve no capítulo 2 todos os problemas que a falta das refeições em família provocam. E vejam como ele vai dissecando esses problemas até chegar à constatação de que a busca de alimento, só como uma satisfação crua do apetite, é semelhante ao comportamento dos animais que comem aí de forma sedenta, que se alimentam num pasto. Vocês vão perceber que o estilo dele é o de ir combinando elementos variados e criando novas configurações ao redor da questão central, que é a questão do lixo. Uma questão que, para o observador superficial, pode parecer muito simples. O observador superficial ou infantil acredita que, se ocorre acúmulo de lixo na rua, é porque o serviço de limpeza pública não funciona. Ou porque as pessoas são mal educadas e ponto final. Mas o ensaísta inteligente, o ensaísta que está em busca da verdade, bom, ele segue criando novas configurações para o seu objeto de estudo. Ele analisa o problema de diferentes ângulos. Ou, dizendo de outra maneira, ele transforma aquela configuração inicial em que o objeto de estudo surgiu para ele e busca uma definição que seja reveladora do problema. E usa a sua imaginação para, a partir dessas novas configurações, alcançar a verdade. No caso deste livro, a argumentação também denuncia a fragilidade, denuncia a vulnerabilidade desse discurso que predomina hoje na sociologia e na antropologia. Um discurso que defende que o mundo, que a realidade precisa ser aí refeita do zero. Então, esse livro ele não está interessado em jogar a culpa dos nossos problemas unicamente na ineficiência do Estado. Mas ele nos mostra como é preciso, para entender os problemas que nós enfrentamos, como é preciso fazer uma reflexão dolorosa. A reflexão de que as mudanças da nossa conduta, do nosso caráter, a nossa falta de autocontenção, o vitimismo que predomina hoje, essa supervalorização das nossas angústias pessoais, e o abandono também de todos os comportamentos que nós podemos aí chamar de virtuosos, tudo isso produz, sim, consequências. E elas interferem diretamente na vida pública. Como ele próprio diz, rastrear o lixo pode nos levar até as nossas origens e pode fazer com que a gente se depare com questões aí cruciais da filosofia política, da economia política e até mesmo a respeito do sentido da vida. E é exatamente isso que vocês vão encontrar neste livro. Tá bom? Até a próxima semana e
Tudo de bom para vocês.